Bom, vamos lá, segunda etapa. A segunda etapa, então, a gente vai configurar o design, né, desse mapa. Então, a primeira coisa que a gente precisa é colocar um fundo, né, quer dizer, uma tonalidade de preenchimento, né, preenchimento contorno, preenchimento mais claro, para ter a sobreposição, né, dos diagramas. Então, 2 cliques, preenchimento simples, vou buscar um tom de cinza claro, tá? Vocês vão configurar da forma que vocês acharem, né, mais interessante. Então, aqui também, um contorno, né, com uma linha não tão escura. Eu botei 0,2 aqui de traço, aplicar. Então, essa vai ser a minha base de trabalho, tá? O próximo passo é seguir aqui no diagrama, tá? Então, em diagramas, a gente vai buscar gráfico de torta. Quais são os atributos que a gente vai, né, transportar para lá? Então, a gente quer o total de casos e o total de mortos. São esses 2 dados. Bom, aqui nesse momento, eu já vou fazer a configuração, né, das cores para os ícones, né? Então, eu vou usar o vermelho para o total de casos e o preto total para o total de mortos, tá? Então, o que ele fez? Como a gente não tem nenhuma escala ainda, né, não terminamos de configurar, ele colocou tudo do mesmo diâmetro, tá? Então, o que a gente precisa nesse momento, né? Vamos fazer a primeira configuração, que é, deixa eu ver aqui, a opacidade. Eu acho que eu vou manter esses dados, que acho que eles estão ok. O tamanho é um tamanho escalado, né? A gente vai usar o tamanho para o atributo total de casos. Então, eu clico aqui, total de casos, eu vou encontrar a maior quantidade, que está, né, em 81.000. O tamanho que eu vou usar, eu vou colocar 20. Vocês vão ver que ele vai funcionar bem. Para o pequeno, o menor valor, eu vou colocar 1. Tá? Então, vou aplicar e vou dar OK. Pronto. Então, ele já estruturou, né, os diagramas. Né? Então, percebam que ele tem, né, uma espécie de gráfico de pizza. Né? A gente vê que tem uma quantidade significativa de mortos aqui. Ó, né? Ele vai destacando para a gente. Deixa eu trabalhar um zoom aqui só para vocês perceberem. Então, à medida que eu vou aproximando, né, ele vai tirando essa sobreposição. Esse é um dos problemas desse mapa, né? Quando tem muita sobreposição de informação, ele costuma ocultar, né, uma ou outra informação, tá? Então, deixa eu seguir lá para continuar a configuração. O posicionamento eu vou manter fora do centroide. Eu vou inserir uma legenda nesse caso, né? Então, a legenda ela é importante para a gente definir uma escala de valores, de classes. Tá? Então, eu vou introduzir aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, vão ser 7 campos. Então, eu vou do campo 1, o meu rótulo vai ser 1 ao 10. Acho que eu vou aqui em valor, gente, eu vou botar 10. Campo 1 ao 10. O segundo, vou chamar de 100. O rótulo eu vou botar de 11, né, a 100. Depois, 1000, eu vou botar de 101 a 1000. Passo para 5.000. 5.001 a 10.000. Depois 10.000. 10.001 a 30.000. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se eu pulei algum, gente. Eu pulei aqui, desculpa. Eu errei esse aqui, ó. Deixa eu eliminar. 1 a 10, 11 a 100, 100 a 1000 aqui, ó. Eu errei sem querer. É 1001 a 5. É aqui, ó. A 5.000. Isso. Tá? Então, aqui é 5.001 a 10.000. Isso. E o outro é acima de 30, que vai ser
10.001, né? A 30. E a outra vai... Eu botei 85, porque a gente já sabe que é o maior valor, né? Então, ele vai de 3.000...30.000, isso. Ok. Então, ele estruturou aqui uma legenda, né? Ele dá um bugzinho assim, né? Mas a gente, à medida que a gente vai mexendo... Na verdade, esse aqui eu vou fazer diferente. Eu vou voltar aqui, no rótulo. Eu vou colocar acima de 30.000. Acima de 30.000. A gente poderia ter várias maneiras, né? Para estruturar. Então, a gente tem, né, uma legenda prévia. Bom, próximo passo, então, é conseguir colocar alguns rótulos para a gente ter uma identificação de alguma outra localização. Aí eu estou falando realmente em relação ao nome, né, da localização. Então, vamos buscar aqui o rótulo, que é esse rótulo aqui. Vamos rotular simples. Vamos rotular o country, tá? Eu vou escolher uma fonte mais discreta, porque essa fonte é muito bold, né? Então ela não está muito legal. Vou escolher uma Arial. Tá lento, gente. Tem um pouquinho de paciência. Uma Arial Narrow. Normal, tamanho 7, porque eu não quero que fique muito destacado, tá? Deixa eu aplicar. Formato sem buffer. Posição desvio de centroide no centro. Esse é um dado importante, a renderização. Eu preciso aplicar esse item aqui, ó, mostrar todos os rótulos dessa camada, incluindo colisões de etiqueta. E desenhe apenas rótulos que ocupem completamente a feição. É isso que eu vou fazer, para não ter uma confusão, né, de textos e títulos. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Algumas localidades tiveram os nomes acrescidos. Entretanto, a gente tem aqui algum conflito, né, de sobreposição. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma segunda edição específica, né, para conseguir dissociar o texto do objeto propriamente dito, né? Então, esse é um dado, tá vendo? Ó, Brasil. Então, esse é um dado que a gente precisa arrastar, né? O texto do Brasil, estão vendo que eu estou arrastando aqui, ó, a caixinha. Qual é a dificuldade, né? À medida que a gente vai afastando, ele vai reorganizando, né, essa fonte. Estão vendo? Ó, ele ficou aqui para o ladinho. Tá? E aí a ideia é fazer isso com as outras localidades que a gente achar que é necessário fazer essa dissociação, tá? Então, a gente tem que selecionar aqui. É difícil porque ela sobrepõe, na verdade, um ao outro, arrastar aqui com essa caixinha, né? Ó. Então, Canadá, na verdade, eu estou arrastando o nome. Imaginar que eu vou ter uma situação fixa, né, desse círculo que vai ficar gravitando aqui na minha área de trabalho. Tá? Então, quando eu terminar, ele está pensando aqui, né? Eu vou descansar esses campos aqui, né? Que eu não vou precisar mais. Fechar aqui. Arrastar aqui o mapa. Tá? Tá pensando. Então, perceberam? Então, eu tenho Canadá, Brasil, tá tudo separadinho, né? Eu não vou fazer para tudo, porque isso aqui é uma coisa muito demorada, um trabalho de formiguinha, né? Essa etapa ela é bastante demorada, tá? Então, acho que é basicamente isso que a gente precisa, né? O resto é estruturação a partir do layout, que é para fazer uma página de impressão, tá? E aí eu vou partir para a parte 3 do vídeo, para a gente explicar uma outra etapa. Até mais.